Salve, gente, professor Vitor Polilo na voz. Tudo bem com vocês? Pega a visão, ó. Muito feliz, muito feliz, muito feliz de estar começando o último mini curso do ano de 2020 aqui no canal. Muita gente me perguntou: "Meu Deus, você não vai fazer triângulo? Eu não vi triângulo ainda no seu canal". Eu esperei para fazer o de triângulo, para fazer o mini curso, pela importância que tem triângulo nos vestibulares e na vida. Fechou? Então teremos sim um mini curso de triângulo e será o último mini curso do ano de 2020. Nessa primeira aula, nessa aula 1, definição e classificação por ângulos e lados, beleza? Então, se você quer saber mais sobre triângulos, adivinha, solta a vinheta e vem comigo. Então vamos lá, gente. Definição. O que é triângulo, né? Que é o nosso objeto de estudo nesse mini curso. Triângulo é o polígono convexo que tem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos, certo? O que é polígono? É uma figura que tem vários lados, 3 ou mais, tudo bem? E no caso, o triângulo é um polígono que a gente vai estudar nesse mini curso, beleza? E mais uma curiosidade aqui dos triângulos, que eles têm a soma dos ângulos internos de 180 graus, tá? Então a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus, sempre. Então, sempre que você tiver um triângulo, sempre vai ter a soma dos ângulos internos igual a 180 graus. Tudo bem? Beleza? Condição de existência, né? Então, para um triângulo existir, ele precisa seguir uma única regra, certo? Sendo A, B e C os lados do triângulo, o triângulo só vai existir se e somente se A for menor que B mais C, B for menor que A mais C, C for menor que A mais B. Professor, não entendi, me dá um exemplo? Por exemplo, a gente tem um triângulo bem famoso, depois a gente vai falar dele. A gente tem um triângulo que é o triângulo de Pitágoras e é o 3, 4, 5. A gente sabe que esse triângulo existe, por quê? Porque, ó, 3 ele é menor que 5 mais 4. 5 mais 4 dá 9, 3 é menor do que 9, beleza? 4 é menor que 5 mais 3. 4 é menor do que 8, né? E 5 é menor que 4 mais 3, que dá 7. Então, com essas três condições, tá? Com essas três condições sendo cumpridas, o triângulo vai existir. Professor, tá, entendi, mas dá um exemplo de um triângulo que não existe. Dou sim. Por exemplo, o triângulo 2, 3, 24. Eu não consigo fazer um triângulo, desenhar um triângulo com essas medidas. Eu até sugiro que você que está vendo essa aula tente. Pega uma régua e tenta desenhar um triângulo que um lado vale 2, o outro lado vale 3 e o outro 24. Não tem como, não vai fechar o triângulo, não tem como. Tá? Então, por exemplo, 24 menor que 2 mais 3. Então, eu estou falando que 24 é menor do que 5. 24 é menor do que 5? Não, isso aqui está errado. Então, esse triângulo não existe. Tudo bem? Então, é isso. Isso é condição de existência. Parece meio chatinho vendo, mas não, é bem simples, tá? Se um lado for maior ou igual, mesmo igual, à soma dos outros, esse triângulo não existe. Né? Agora, se qualquer lado for menor do que a soma dos outros dois, esse triângulo existe. Tudo bem? Aí, se ele vai ser torto, se ele vai ser bonito, esticado, aí tem que ver o desenho. Mas que ele existe, ele existe. Tudo bem, gente? Beleza? Classificação. A gente tem dois tipos de classificação de triângulos. A gente vai ver pelos lados e pelos ângulos, tá bom? Então, primeira classificação pelos lados. A gente tem os triângulos que tem 3 lados diferentes, que no nosso caso é esse triângulo aqui, ó. 3 lados diferentes, tudo bem? E aí a gente chama esse triângulo de triângulo escaleno, beleza? É o triângulo menos padrão que tem. É o que mais causa probleminhas nos exercícios também, tá bom? Vou dar uma dica assim para geometria. Quanto mais perfeitinha, vamos dizer assim, for a figura, quanto mais padrão,
Quanto mais notável ela for, melhor é para fazer as contas e tal. Tudo bem? Então, torça para cair triângulo equilátero, quadrado, essas coisas que já te ajuda bastante. Beleza? Então, esse é o triângulo escaleno. Dois lados iguais e os dois ângulos da base acabam sendo iguais também. O segundo que a gente está falando é esse aqui, que é o triângulo isósceles, tá bom? Então, esses dois lados são iguais, né? Esses dois lados são iguais. E os dois ângulos da base que formam esses lados também são iguais. Tudo bem? Então, se aqui for 60, aqui também é 60. Se aqui for 2 de lado, aqui também é 2. Tudo bem? E por último, o triângulo mais bonitinho que tem, mais perfeitinho, tá? Que é o triângulo equilátero. Que ele tem todos os lados iguais. Tudo bem? Ele tem todos os lados iguais e também todos os ângulos iguais a 60 graus. Professor, por que 60 e não 48? Porque a soma dos ângulos internos tem que dar 180. Então, eu vou provar para você aqui do ladinho. Se ele tem todos os ângulos iguais, vai ficar alfa mais alfa mais alfa. Vai dar 180 graus. Então, vai ficar 3α é igual a 180 graus, ou seja, alfa é igual a 60 graus. Então, no caso do triângulo equilátero, todos os ângulos sempre vão ser 60 graus, independente do tamanho do lado. Se o lado for 1, se for um triângulo equilátero de lado 1, os ângulos vão ser 60. Se for um triângulo equilátero de lado 37,93, os ângulos vão ser 60 do mesmo jeito, tá bom? Lembrando que ângulo é medida de abertura, tá? Ângulo não é medida de comprimento, então independe do tamanho das retas, da semirreta ou do segmento de reta. Beleza? Então essa é a classificação pelos lados, escaleno, isósceles e equilátero. Destaque maior, assim, para o equilátero, tá? Não que ele seja mais importante que os outros, mas ele é mais diferentão do que os outros. Então, o maior destaque é o equilátero. Beleza? Classificação, gente, agora pelos ângulos, tá bom? Então, a gente vai ter o primeiro. São 3 ângulos menores do que 90 graus, tudo bem? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Esse ângulo aqui é 30. Esse ângulo aqui sei lá, 80 e esse ângulo aqui é 70. Tá meio torto, tá, gente? Mas tudo bem. Então, por exemplo, esse é um triângulo que a gente chama de acutângulo, tá? Porque os ângulos são agudos, né? Então, vem de acutângulo vem de agudos, tudo bem? Então, se os 3 ângulos forem menor do que 90 graus, ele se chama de triângulo acutângulo. Tudo bem? No segundo caso, né? No item B, um ângulo igual a 90 graus, tá? Então, esse ângulo aqui é igual a 90 graus. Então, ele é chamado de triângulo retângulo. Professor, por que no acutângulo tem que ser os 3 e no retângulo tem que ser um só? Porque a soma dos ângulos internos dá 180. Se você colocar outro retângulo aí, né, outro ângulo de 90 graus, perdão, vai dar 90 mais 90, 180. E o outro ângulo vai ter que ser 0, não tem como, não existe, tá bom? Então, por isso que só precisa ser 1, precisa ser 90. Tudo bem? E o destaque nosso vai ser para esse triângulo retângulo por enquanto, porque a gente vai estudá-lo bastante. Já estudamos em trigonometria, vou deixar o link aqui no card, tá bom? E a gente vai estudar ainda Teorema de Pitágoras e outras coisas. Beleza? E errei aqui. Perdão, viu, gente? Coisas da vida, né? E um ângulo maior do que 90 graus, tá? É o chamado obtusângulo, porque o ângulo maior do que 90 é chamado de obtuso. Beleza? Então, um ângulo maior do que 90 graus é o triângulo obtusângulo. O destaque maior mesmo é o triângulo retângulo, que a gente vai usar bastante, tá? A gente vai usar bastante para falar de Pitágoras, para falar de outras coisas e tudo mais. Fechou?
Então é isso, gente. Antes de finalizar a aula, queria falar algumas coisinhas. Primeira coisa, me siga nas redes sociais, tá bom? No Instagram, no Twitter, no TikTok e tudo mais, tá tudo na descrição, beleza? Se inscreve no canal, compartilhe e curte, por favor. E também eu abri um Apoia-se, tá bom? Para ajudar eu manter o meu canal aí, ajudar a comprar as coisas para melhorar o som, principalmente, melhorar a iluminação e tudo mais. E eu já recebi a ajuda de algumas pessoas e eu queria agradecê-las publicamente nesse vídeo, certo? Então, queria agradecer quem já me apoiou, que foi Júlio Graziel, meu amigo, me apoiou já, tá bom? A Gabi foi minha ex-aluna Gabriele, ela tem um Instagram de maquiagem que chama Nineteen, tá? Vou deixar na descrição também. E ela me presenteou com ring light, também eu vou mostrar a foto para vocês lá no meu Instagram, por favor, dê uma olhadinha lá, tá bom? A Carla, minha companheira, que também me apoiou, né? Me apoia sempre e dessa vez financeiramente. Muito obrigado, meu amor. A Bruna, a BG, Bruna Garner, minha amiga, também me apoiou. E o meu grande amigo Zé Barreto também me apoiou. Tudo bem? Então, saiba que se você me apoiar, também falarei seu nome, também agradecerei publicamente, não para expor, mas sim para agradecer mesmo e para todo mundo saber o quanto eu sou grato a vocês por estarem me ajudando. Fechou? Então é isso, gente. Muito obrigado por tudão. Compartilha com os amigos, me apoia, me segue nas redes sociais, que aí é de graça, aí não precisa, tá bom? E é isso. Obrigado, gente. Grande beijo.